Glória a Jesus, glória a Jesus. Mateus capítulo 20, obrigado aí ao Ministério de Louvor, apanhado aí de surpresa, mas é assim mesmo. Mateus capítulo 20. Evangelho de Mateus capítulo 20. Assim diz a palavra santa do Senhor. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Verso 2. E tendo ajustado aí na sua tela, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, percebeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto a mesma coisa que a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom, ou os meus olhos são bons? Assim, os últimos, vamos ler juntos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Amém, glória ao Senhor. Pai, fala conosco e nos abençoa nesta noite, em nome de Jesus. Hoje, nesses dias que vivemos, dias corridos, agitados, dia de intenso ativismo, de gente trabalhando de manhã, de tarde, de noite, gente dormindo de dia e trabalhando à noite, nós necessitamos, há uma corrida natural e necessária para que nós façamos exercício, para que nós tenhamos condições de diminuir o estresse, diminuir a pressão e ainda mantermos a nossa vida saudável. E aí cada um, de acordo com sua habilidade, seus recursos, alguns vão caminhar no parque da cidade, outros vão correr, outros vão andar de bicicleta, outros vão fazer academia, outros vão fazer natação, crossfit, funcional, alguns mais maduros ou com necessidades especiais vão fazer pilates e muitas outras coisas. Outros vão para o vôlei, para o futebol, para o basquete, e outros ainda encontram tempo de cuidar da sua autoimagem, porque vale a pena, e aí cuidam do rosto, do cabelo, da face. Alguns que podem mais, tiram uma ruguinha aqui, outra ali, e tentam controlar o peso de uma ou de outra forma. Enfim, todos estão tentando ter uma vida melhor, uma vida mais saudável.
Mas, queridos, embora isso seja extremamente necessário e muito justo, não fica tão bem nós cuidarmos apenas do nosso corpo e das nossas emoções e esquecermos da parte espiritual. É bom que nós cuidemos, tenhamos a nossa vida física, o nosso corpo sarado. Eu estou contribuindo com você, eu faço academia 5 vezes por semana, e espero que você também vá lá ou corra lá no parque da cidade 5 vezes na semana, 6, 7, mas se eu não cuidar da minha vida espiritual, quem vai cuidar para mim? E adianta alguém cuidar para mim? Então, o texto que nós lemos, Mateus 20, de 1 a 16, nos ensina muitas coisas, mas também podemos tirar nesse texto lições espirituais para uma vida mais saudável, uma vida melhor. O texto é uma parábola, e precisamos lembrar que uma parábola não é um fato acontecido, é uma pequena narrativa, um conto, uma alegoria de fatos que não são reais, mas podem estar acontecendo na vida de alguma pessoa em algum momento. Jesus, especialmente Jesus, ele utiliza muito as parábolas, e as parábolas que Jesus está utilizando na palavra de Deus, são parábolas que de alguma forma, com alguma outra diferença, são parábolas que estão acontecendo na vida das pessoas. Jesus conta esta parábola do trabalhador na vinha, após ele ter um encontro com um jovem rico. E você sabe a história do jovem rico, e sabe qual foi a decisão do jovem rico. Ele foi embora, e Jesus, entristecido, diz: quão dificilmente entrarão os ricos no reino dos céus. E aí Pedro se levanta em nome dos discípulos e diz: Senhor, lembra-te que nós deixamos tudo por causa do Senhor, por ti. E o Senhor diz que para eles que eles serão lembrados, mas o Senhor começa a mostrar para eles como querendo despertá-lo e despertá-los a nós também, que nenhuma aproximação, nenhum deixar tudo, se não for por amor a Jesus, qualquer outra motivação, não alcança o coração de Deus. O que deve nos alcançar, o que deve nos levar a Deus é amor a Jesus e o amor à sua obra. Então Jesus conta esta parábola e fala desta parábola para poder esclarecer melhor aos discípulos estas coisas. Ele conta que um dono de uma plantação de uvas está na hora de colher as uvas, e ele vai à praça para contratar trabalhadores. E ele vai às 6 da manhã, e ele vai às 9 da manhã, ele vai às 12 horas, ele vai às 15 e vai às 17 horas. Aos trabalhadores das 6 da manhã, ele diz para eles: eu vou pagar vocês um denário. Aos trabalhadores das 9, das 12, das 15, ele diz: eu vou pagar a vocês o que for justo. E aos trabalhadores das 17 horas, ele não disse quanto pagaria, não disse se era justo ou quanto pagaria. E o texto se desenvolve com o Senhor Jesus desenvolvendo esta parábola, esta fala, como cada um vai reagir no final. E nós queremos compartilhar com você algumas realidades que estão por trás desta fala de Jesus. A parábola é um fato não acontecido, mas ali tem alguma coisa que tem a ver com a cultura da Palestina, com o hábito da Palestina. Por exemplo, a praça era um local onde ficavam os homens que não tinham um trabalho fixo, talvez a porta da cidade. Lá não eram pessoas que iam para lá para bater papo, ou pessoas que iam para falar da vida dos outros.
ou para se esconderem dos seus familiares, porque era vergonhoso estar sem trabalho. Lá estavam pessoas que iam para lá esperando ser contratadas. Haviam aqueles que eram escravos e trabalhavam para os seus senhores, e haviam aqueles que eram contratados fixos e trabalhavam e tinham seus salários garantidos, e haviam aqueles que eram independentes e eles ganhavam diariamente os seus salários. Então a praça era o lugar onde as pessoas estavam ali com suas ferramentas na mão, esperando que alguém aparecesse para contratá-los. Outro fato importante é que as uvas amadureciam no final de setembro, e quando elas amadureciam, elas precisavam ser colhidas rapidamente, porque em seguida vinham as chuvas, e se as chuvas caíssem, a produção seria perdida. Então, por causa disto, desta questão das uvas terem que ser recolhidas muito rápido, por causa das chuvas chegarem a qualquer momento, era muito comum o dono da vinha sair mais de uma vez por dia, ir à praça para encontrar mais trabalhadores, ainda que fosse para trabalhar 1 hora, um grupo que chegasse por 1 hora, ajudaria no trabalho, na colheita, no aproveitamento de toda a plantação. Um fato diferente nesse processo aqui é que Jesus utilizou o que não é comum, que é incomum. Foi a hora de fazer o pagamento. Em vez de começar pelo que começou a trabalhar às 6 da manhã, ele começa com o que trabalhou apenas 1 hora e lhe paga 1 denário. O das 15 horas lhe paga 1 denário. Os das 12 horas lhe paga 1 denário. E os das 9 horas ele lhe paga 1 denário. E o da madrugada, das 6 da manhã, ele paga da mesma forma 1 denário. Irmãos, antes de qualquer coisa, de qualquer pensamento, a gente deve lembrar que Jesus não está preocupado aqui com direitos humanos, com o sindicato dos trabalhadores. Jesus não está preocupado com causas trabalhistas. Ele está preocupado tão somente em fazer um ensino ao seu povo. Nesta lição, Jesus está querendo nos despertar o seu amor, a sua generosidade, a sua bondade para conosco. Quando ele pega um que trabalhou 12 horas e lhe dá 1 denário, que é o salário combinado, e ele pega outro que trabalhou 11 horas, 1 hora apenas, e lhe dá 1 denário, ele está mostrando o seu amor de forma igual, a sua generosidade de forma igual, a sua bondade de forma igual, desta pessoa para esta pessoa, independente de como ela seja, do que ela tenha feito, qual é a sua importância, qual é a sua origem. Jesus está trabalhando a todos da mesma forma. Jesus mostra essa sua atitude diante da resposta que ele dá ao grupo que começou às 6 horas da manhã. Quando Jesus diz, eles reclamam, eles murmuram, e ele diz: nós pensávamos que iríamos receber mais, nós achamos que merecemos mais do que eles. Isto na NVT, nova versão transformada. Então Jesus está mostrando para eles que ele não está pensando igual a eles. Jesus está dizendo, o Senhor generoso, penso diferente. Eu dou a todos, independente de classe social, raça, independente de cultura, independente de mérito, de quantidade de trabalho, eu dou a todos a mesma coisa. O meu amor, a minha bondade, a minha oportunidade, a minha generosidade é igual para todos. Então, Jesus usa esse contexto para falar do reino dos céus. Jesus usa essa ideia de igualdade, de tratamento, de bondade, de generosidade para falar do reino dos céus, daquelas pessoas que estão sendo chamadas às 6 da manhã, às 9 horas, ao meio-dia, às 15 horas, e
11ª hora. Jesus está querendo mostrar que de manhã chega alguém, de tarde chega alguém, à noite chega alguém. Jesus está ministrando que há pessoas aceitando o nome dele, muitas pessoas novas, outras pessoas adolescentes, outras crianças. Hoje na nossa sala, divisão celular 1, ministramos sobre o ensino da palavra às crianças, e alguém compartilhou de levar seus filhos a Jesus com 3 anos de idade. Jesus alcança uma criança de 3 anos de idade, e alcança uma criança de 100 anos de idade, e a de 3 anos de idade, e a de 100 anos de idade recebem do Senhor Jesus a mesma graça, a mesma bênção, a mesma bondade, o mesmo amor e a mesma misericórdia. Seja ela preta ou branca, parda, não importa, o que importa é que ele está disposto a abençoá-la. Jesus está ensinando que os crentes antigos, os crentes mais maduros, os primeiros, eles são tão iguais que os últimos. Então os primeiros e os últimos são exatamente iguais perante o Senhor. Por isso que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. Ou seja, todos entram juntos, todos são recebidos da mesma forma, todos são iguais perante o Senhor. Jesus está ministrando graça a esse povo. Todos recebem o mesmo presente, o presente da vida eterna, o presente da moradia nos céus. Todos irão para o mesmo lugar, desfrutarão juntos das mesmas bênçãos na vida eterna com Jesus. Tudo que está prometido a Abraão, Isaac e Jacó está prometido para mim, para você e para as nossas gerações. Jesus estava querendo mostrar isto. Você pode louvar o nome do Senhor? Aleluia. Então, pensando nesta ideia, desta vinha, deste Senhor generoso, amoroso, bondoso, eu gostaria de tirar algumas lições neste texto, que são lições práticas, que estão contidas com ideias no texto. A primeira é: nunca se compare com os outros. Diga comigo: nunca se compare com os outros. E isso está no verso 2 e no verso 8 em diante. Tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Aí o 8 diz: ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando dos últimos, indo até os primeiros. Vindos da 10ª hora, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. O que vemos aqui é que estes trabalhadores, eles se compararam com os primeiros e se consideraram melhores, e se os primeiros receberam 1 denário, eles mereceriam mais do que 1 denário. Acontece que eles estão esquecidos de que o seu contratante combinou com eles que lhes pagariam 1 denário. Então o Senhor não fez nenhuma injustiça a eles. Eles não quiseram olhar para a bondade do Senhor para os que trabalharam 1 hora. Então, quando nós começamos a olhar para os outros e a desejar o que os outros têm, parece que tudo que os outros têm é melhor do que nós temos. Aí até o apartamento, a casa, até o jeito de ser do outro, parece que é melhor do que nós. Alguns entram numa paranoia, numa neura incrível, que não querem mais ser a si mesmo, mas querem ser outra pessoa, porque se comparam com os outros. Nunca se compare com ninguém. Procure encontrar a sua identidade e achar você mesmo em Deus.
Até mesmo dentro da igreja nós encontramos pessoas que desejam ser igual ao outro, aquele instrumentista, aquela pessoa que canta, aquele diácono, aquele irmão, aquela intercessora. Como eu gostaria de ser como ela. Você é você e ela é ela. E você é abençoado em Deus e ela é abençoada em Deus. Cada um de nós em Deus tem a sua bênção, a sua graça, o seu espaço e o seu direito de ser abençoado. Ninguém nunca conseguirá ter alegria, ter paz, ter prazer quando ele estiver se comparando com alguém. E, meus irmãos, nós estamos vivendo num mundo moderno, num mundo extremamente lucrativo, num mundo em que nós estamos olhando como superar, como estar mais no topo, como produzir mais. E a ideia é sempre de ganhar do outro, de competir e ser melhor do que o outro. Isto na vida secular pode ser que seja muito bom. As empresas utilizam isto e sugam as forças dos trabalhadores até as últimas consequências. Se conseguirmos com 8, vamos conseguir com 4. Se conseguirmos com 4, vamos conseguir com 2. E vamos dobrar esta meta. No reino dos céus não é assim. No reino dos céus não se ganha a bênção por merecimento. No reino dos céus não se ganha a bênção querendo ocupar o lugar do outro. No reino dos céus ganha-se a bênção recebendo a Jesus no seu coração e seguindo o seu caminho em amor, cada um olhando para Jesus como o autor e consumador da sua fé. E aí ele prossegue na sua caminhada. Nunca se compare com os outros. Em segundo lugar, procure vibrar com a graça e a generosidade de Deus para a sua vida. Procure vibrar, procure gostar da graça de Deus para a sua vida. Não há uma frase, queridos, não há um comentário, não há uma expressão a respeito daqueles homens, daquele grupo que trabalhou apenas 1 hora. Mas se fosse uma parábola verdadeira, Jesus está querendo focar na atitude dos primeiros, mas se fosse um fato verdadeiro, eu imagino aquele grupo que trabalhou apenas 1 hora e ganhou o mesmo valor dos que trabalharam às 12 horas do dia. E eles olharam e receberam, e olharam para o Senhor, para o pagador, para o administrador, e olharam, e eles disseram, é isto, ele diz, é isto, mas nós trabalhamos 1 hora, é isto, sim, mas nós trabalhamos 1 hora, ele diz, é isto mesmo, eu quero amar vocês, eu quero ser hoje generoso com vocês. E ele sai vibrando, ele sai pulando, ele sai se alegrando, ele sai contando, trabalhamos 1 hora, e encontrei um senhor, um dono de uma vinha absolutamente diferente dos demais. Ele me deu a mim que trabalhei 1 hora apenas, o mesmo que aquele que trabalhou 12 horas. Ele vibra. Eu imagino que qualquer um vibraria, eu imagino que você vibraria quando você percebesse a generosidade de Deus na minha e na sua vida. Nós precisamos vibrar com a generosidade de Deus. Nós precisamos vibrar com aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Nós precisamos ver as coisas pequenas que acontecem na nossa vida. Nós precisamos olhar para as coisas que diariamente o Senhor nos abençoa. Nós precisamos, em vez de nos comparar, contemplar alguns irmãos, algumas atitudes e agradecer ao Senhor. Numa madrugada desta, na oração da manhã, o pastor Ari fala que ele agradece ao Senhor todos os dias, porque ele vem, olha no espelho, e faz os movimentos, e ele descobre, graças a Deus, estou vivo, estou bom, estou normal, e começa a agradecer ao Senhor. Irmãos, quantos de nós se levantam reclamando da vida? Quantos de nós se levantam de mau humor? Quantos de nós já se levantam brigando consigo mesmo, brigando com um mosquito que aparece na frente? Se o cônjuge aparecer, coitado do cônjuge. Vibre com as bênçãos que Deus tem derramado sobre sua vida.
Se você vibrar com as coisas pequenas, você vibrará com grandes coisas. Se você não vibrar com as coisas pequenas e as coisas médias, você não verá as grandes coisas, você não as experimentará, porque se Deus nos dá as pequenas e nós não vemos, como Ele nos dará as grandes? Então hoje Ele está chamando a mim e a você. Quero ver você vibrando. E essa foi uma palavra que nos foi dada aqui no final do ano passado, quando o preletor do aniversário falou para nós, ministrou sobre nós um novo ciclo. Ele falou numa das noites de nós vibrarmos, de nós celebrarmos as pequenas coisas. O pessimismo, as dificuldades naturais, as lutas do dia a dia, o sol quente, o frio, a chuva, todas as dificuldades podem nos fazer lamentar, mas se nós lembrarmos das pequenas coisas que estão em nós. Alguém falou hoje na aula de visão celular a respeito do sabor da comida. Ele estava atendendo seu sogro no hospital, que está bem doente, e ele não pode se alimentar. E aí ele percebeu como a comida é boa de ser saboreada. E aí a minha esposa se lembrou de algo que ela fez comigo, acho que foi esta semana, foi quarta-feira. Ela fez um alimento que ela ia ministrar para as irmãs da célula dela. Ela disse: fecha o olho. Eu falei: para que fechar o olho? Fecha o olho para você se concentrar. Sinta o sabor, sinta o sabor. Aí eu, está um pouquinho sem sal. Está mesmo sem sal? Está um pouquinho sem sal. Irmãos, vibrar com as pequenas coisas e sentir as pequenas coisas, sentir como é bom alimentar, sentir. Alguém me falou hoje, eu estou lembrando dessas coisas, alguém me falou hoje ali, como é gostoso beber água. E eu ri dele, porque a gente fala é gostoso beber água, mas água não tem sabor. Mas é gostoso beber água. Vibre porque você bebe água, porque tem muita gente querendo água no deserto à vontade, como nós temos, e não tem. Tem muita gente que gostaria de beber água agora e não pode. Vibre com as pequenas coisas. Quando você vibrar com as pequenas coisas, as grandes coisas acontecerão na sua vida. A terceira lição que a gente pode tirar deste texto, a primeira foi: nunca. A segunda, procure vibrar com a graça de Deus. A terceira é: confia em Deus quando a vida lhe parece injusta. Confia em Deus. Estes homens dizem no verso 10: ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Os trabalhadores que chegaram mais cedo, queridos, eles se sentiram muito injustiçados, eles se sentiram prejudicados, eles se sentiram humilhados, eles se esqueceram que eles estavam recebendo exatamente o que eles haviam combinado. Eles estavam se sentindo assim, porque eles não conseguiram ver a bondade, a generosidade, o amor de Deus sobre os outros. Se não viu sobre os outros, também não viram sobre si mesmo. A vida lhes pareceu ali muito ingrata. Eles ficariam muito mais felizes, muito mais agradecidos, se eles se lembrassem que às 6 horas da manhã eles estavam na praça, sem trabalho e sem dinheiro para o seu sustento no dia, e eles estavam saindo agora às 18 horas com um ganho na mão e iam levar alimento para casa.
Eles seriam mais felizes se eles contemplassem a graça que Deus derramou na vida deles através do Senhor que os contratou. Mas de fato, queridos, de fato, a vida, na verdade, nos propõe, nos permite passar determinadas dificuldades. Pessoas e mais pessoas ao redor de nós enfrentam lutas e dificuldades que não esperavam. De repente as coisas estão bem e elas pioram assim de um momento para o outro. De repente eu estou no melhor emprego e eu chego no meu emprego, tem um aviso prévio em cima da minha mesa só para eu assinar. Ainda bem que eu não estou trabalhando fora, muito na igreja. Mas isso acontece muito comum com os que trabalham em empresas, trabalham fora. De repente, eu estou bem e acordo com uma enfermidade incurável. E tem uma notícia que lá no outro lado, lá fora, lá na rua de baixo, um primo meu morreu. E parece que a vida ao meu redor se tornou profundamente complicada. Quantos de nós têm sofrido com a crise que o país está enfrentando? E se nós contemplarmos do ponto de vista, claro, administrativo, de gestão pública, nós diríamos, é uma injustiça nós passarmos o que passamos, porque nossos administradores públicos administraram politicamente e não de forma correta administrativamente. A vida se torna injusta em algumas situações para nós. E o que fazer quando crentes? Como que nós vamos fazer? José é um exemplo de alguém que teve uma vida por 13 anos injusta. Por onde ele passou, ele enfrentou injustiça. Aos 30 anos, José está no pódio, no topo. Mas ele passou 13 anos num tempo de injustiça, sofrendo acusações que não devia. Mas isso é bonito contar, queridos. Mas se você for para... nem isso. Se você for para Atos 12, viver é difícil também. Mas se você for para Atos 12, você vai encontrar lá que Tiago, o irmão de João, o amigo de Pedro, aqueles três que andavam juntos, Pedro, Tiago e João no barquinho, você lembra? Já cantou? Pedro, Tiago e João no barquinho. Cantou? Pois é, esse camarada, amigo de Jesus, um dos três, que esteve nos melhores momentos de Jesus, ele estava lá, Pedro, Tiago e João. Atos capítulo 12, Herodes mata Tiago, degola Tiago. Que injustiça, que coisa errada. Um dos apóstolos primeiros, um dos que estiveram mais perto de Jesus, um dos que experimentaram as grandes experiências do Senhor, e ele devia continuar falando destas coisas. Ele podia dizer a respeito da transfiguração, só ele, Pedro e João podiam dizer o que viram a respeito da transfiguração. Sobre o Getsemane, só ele, Pedro e João poderiam dizer o que aconteceu no Getsemane. Em alguns momentos, só Tiago, Pedro e João poderiam narrar para os escritores do Evangelho o que aconteceu. Mas morreu no início da igreja cristã de forma injusta. De forma injusta. O que fazer quando as coisas nos parecem injustas? Só há uma coisa a fazer: confiar em Deus. Só há uma coisa a fazer: confiar em Deus.
Só há uma coisa a fazer: acreditar que Deus não perdeu o controle da vida de José, da vida de Abraão, da vida de Tiago, da vida de Pedro, da vida de João. Quando Herodes matou Tiago, ele gostou, porque os religiosos gostaram, ele mandou prender Pedro e ia fazer o mesmo com Pedro, e o Senhor manda um anjo lá e tira o Pedro de dentro daquela prisão, mas ele também intencionava. Mas por que o Senhor libertou o Pedro, mas não libertou o Tiago? Eu te pergunto. Porque Deus é o Senhor da sua vida e da minha vida, e nós não podemos nos comparar com Pedro, Tiago, João e nem com seu irmão do lado. Deixa Ele cuidar de você, deixa Ele cuidar de mim. Continue confiando no Senhor, continue acreditando em Deus. Diga para o Senhor que você não está entendendo nada com o que Ele está fazendo na sua vida, mas você o amará o resto de sua história. Diga ao Senhor que você não sabe porque o seu casamento está ficando totalmente desorientado, mas o que depender de você, você vai amar a sua esposa, o seu esposo, até o fim de sua vida. Diga ao Senhor que você está enfrentando lutas no emprego, no desemprego, no salário, em todas as áreas de injustiça, mas você jamais deixará o Senhor. Aí a vida nos parecerá menos injusta. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando a vida lhe parecer injusta, confie sempre no Senhor. Hoje, as meninas do Ministério Mulher Bela acordaram com o sentimento de que a vida lhe pareceu injusta. Na manhã, na madrugada deste dia de domingo, morreu, foi assassinado, Assassinado, pastor esposo da Flor de Lis, que deveria ser, será talvez, quem sabe, Flor de Lis, que era uma das preletoras do Congresso das Mulheres. Um homem de Deus, realizando um ministério, eu não sabia, falamos há pouco tempo dela, falamos em 30 filhos, eu recebi um zap, 55 filhos adotados, um ministério extraordinário, 15 tiros. Quando a vida lhe parece injusta, confia em Deus. Eu não sei por que isso. Eu teria algumas razões como Jó para dizer ao Senhor porque ele deveria manter esse homem de pé e fazendo o que está fazendo. Mas o Senhor falou para o Jó: aonde estava você quando eu comecei a fazer a terra? Então, quando a vida lhe parece injusta, entregue sua vida ao Senhor, confie no Senhor, espere no Senhor. Em quarto e último lugar, será que pode botar um pouquinho de água aqui para mim? Alegre-se, diga, alegre-se por fazer parte dos que são abençoados pela graça salvadora do Senhor. Aquele Senhor, Jesus, lembra que é uma parábola. Aquele Senhor está dizendo para aquelas pessoas que não vibraram. Se a parábola fosse real, os da 1/10 hora saíam gritando, vibrando, e coisa maravilhosa, que homem generoso. Os das 15 horas diziam: nossa, mas que coisa incrível, eu trabalhei só 9 horas e ele me pagou como se eu tivesse trabalhado 12.
O das 9 do meio-dia diriam assim: parece estranho, mas ele disse que estaria nos pagando o que é justo, então é justo. E vem os das 6 horas e reclamam, e o Senhor diz: vai embora e me deixa dar, me deixe dar, eu quero dar. Será que porque os seus olhos são maus, eu devo ter meus olhos maus, meu coração mau? A ideia do texto original é aquela palavra nossa, tipo mal olhado, aquela palavra antiga. Conhece a palavra mal olhado? Essa doença é mal olhado. A inveja dos da primeira hora olharam com mal olhado, com inveja, com desejo de fazer mal ao seu Senhor. Ele diz: eu quero dar, eu quero dar. Lembre que a parábola fala de os trabalhadores na vinha, e Jesus começa dizendo sobre o reino dos céus, e ele diz: o reino dos céus é semelhante, e aí começa a contar a parábola dos trabalhadores na vinha, e ele está dizendo que ele quer dar a todos os trabalhadores, a todas as pessoas, a mesma oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Ele quer que nesta noite aqui, todas as pessoas que estão aqui tenham certeza no seu coração que fazem parte do reino dos céus, da cidade celestial, da pátria celestial. Sabe, queridos, porque as coisas às vezes nos parecem injustas e realmente não são injustas? Porque haverá um dia onde nós viveremos num lugar onde tudo será justo, onde tudo será perfeito, onde tudo será santo, onde não se precisará do sol, porque o Senhor é o nosso sol, a nossa justiça e a nossa luz. Ele quer dar o reino dos céus, Ele quer entregar o reino dos céus àqueles que ainda não tomaram uma decisão, não perceberam que estão trabalhando por conta própria, estão tentando merecer o reino dos céus. São tantas vezes pessoas corretas, são tantas vezes pessoas honestas, são tantas vezes pessoas sérias, são tantas vezes pessoas que fazem boas obras, porque eles querem entrar no reino dos céus. Jesus está dizendo: não é porque você é preto ou branco, negro ou branco, você é rico ou pobre, é porque você é pecador, e os seus pecados te afastam dos céus, mas eu quero te dar. Jesus diz isto porque Ele pagou o preço do pecado. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado da humanidade. Por isso que a palavra grita, João 3,16 grita, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o reino dos céus, tenha a vida eterna. Vamos ficar em pé, queridos. A palavra do Senhor diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e isto não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus. E quem sabe nesta noite há pessoas em nosso meio
que ainda não fazem parte do reino dos céus, da morada dos céus. Quem sabe você tem recebido algumas bênçãos e se contentado com as bênçãos terrenas, mas a maior bênção é a bênção da vida eterna. E nesta noite, quem sabe Jesus está convidando você. Quem sabe Jesus está lhe chamando. Está dizendo: eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar. A você que está na internet, eu quero te dar. Você que está nessa fileira, eu quero te dar. Você que está nessa fileira, eu quero te dar. Você que está aqui, eu quero te dar. Eu quero te dar. Aleluia. Glória a Deus. Chegou a primeira pessoa que quer receber. Eu quero te dar. Chegou o segundo casal que quer receber. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Jesus não estaria falando com você neste momento: eu quero te dar o presente dos céus. Se Jesus estiver falando com você neste momento: eu quero te dar o presente dos céus, levantando a sua mão dizendo: eu quero receber o presente dos céus. Levante a sua mão, que alguém vai aí onde você está e vai te buscar, para você vir aqui na frente fazer esta declaração. Jesus está dizendo: eu quero te dar. Você quer receber o presente dos céus? Diga: eu quero receber o presente dos céus. Eu quero receber o presente dos céus. Pergunte a pessoa aí do lado, do seu lado, olhe bem nos olhos dela e diga: você já tem o presente dos céus? Jesus quer te dar. Pergunte a pessoa do lado, pergunte a ela se ela não quer vir à frente, se ela quer vir à frente. Não quer não, se ela quer vir à frente, receber o presente dos céus. Jesus está te dizendo: eu quero te dar. Eu quero te dar. Eu quero te dar. Jesus não está dizendo: eu quero te dar em bons empregos. Isso é consequência. Jesus não está querendo dizer: eu quero te dar uma promoção. Isso aqui não é culto de prosperidade. Isso aqui é culto de salvação, de declarar que Jesus Cristo é o seu Senhor. É declarar que você precisa da vida eterna. É declarar que uma pessoa pode morrer hoje com 15 tiros, 150 tiros, 1.500 tiros. Morreu o corpo, mas o espírito imediatamente sobe para a presença do Pai. Para a presença do Pai. É por isso que para Deus não importa muito se eu morri como um sono, ou se foi num acidente violento, ou com um monte de tiro. Para Deus não faz diferença, porque morre na terra e transfere-se para a pátria celestial, se transfere para o reino dos céus, sai do reino da terra para o reino celestial. E ainda tem a garantia da ressurreição do corpo no dia do Senhor. Esse corpo todo machucado será transformado em um corpo glorioso no dia do Senhor. Ruim na terra, extraordinário nos céus. Eu quero dar, diz o Senhor, eu quero dar. É a última vez que eu vou perguntar.
Tem alguém que quer nesta noite receber o presente de Jesus? Diga, eu quero receber, e vem em nome do Senhor. Diga, eu quero receber, e vem em nome do Senhor. Amém. Eu quero orar com vocês aqui na frente. Chegue mais perto. Feche seus olhos, ore comigo. Diga, obrigado, Senhor, porque eu não mereço nada. Os meus pecados me afastam do Senhor, mas eu ouvi o Senhor dizendo, eu quero te dar. Então eu recebo hoje o presente dos céus. Não é porque eu mereço, é porque o Senhor quer me dar, por causa do seu grande amor por mim. E eu recebo este amor no meu coração. Eu recebo este presente dos céus no meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu rendo a minha vida a Ti, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu declaro pela fé na Tua palavra que estas vidas estão com seus nomes escritos no livro dos céus, no reino dos céus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Um aplauso ao Senhor. Dá uma olhadinha para trás. Aí é o povo que quer que você faça parte, deseja que você faça parte desse time que quer continuar recebendo graça de Deus. Vocês podem acompanhá-los, eles vão anotar o nome. Eu quero fazer uma oração rápida aqui. Eu quero convidar os pastores para me ajudarem aqui. Alguém que tem passado situações em que a vida lhe pareça injusta e você não está confortável com isso. Pode vir à frente. Alguém que não está se sentindo bem porque a vida lhe parece injusta. Por favor, os presbíteros podem vir aqui em cima. Meu Deus, a vida lhe parece injusta. Você perdeu as suas forças, você está sem coragem, você está desanimado. A palavra do Senhor hoje para você: confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Confia em mim, 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 confia em mim. Há um milagre de Deus sobre as suas injustiças, sobre aquilo que lhe parece injusto. Confia em mim, diz o Senhor. Confia em mim, confia em mim. Os pastores e os presbíteros imporão as mãos sobre você
declarando que aquilo que lhe parece injusto, assim como o Senhor diz a respeito da parábola do juiz iníquo, Jesus diz que embora lhe pareça demorado, Jesus diz isto, embora lhe pareça demorado, mas não fará Deus justiça, não abençoará o Senhor aos seus filhos. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, aqui estão pessoas cuja vida lhes parece injusta. Atenção, irmãos e irmãs, eu sinto que há pessoas que estão aqui que precisam ser abraçadas neste momento. Eu preciso que mulheres abracem mulheres aqui e homens abracem homens. Por favor, venham rapidinho, pessoas aqui da igreja, pessoas comprometidas com Jesus. É um abraço de cura. Os presbíteros e os pastores estão ministrando a unção, mas há pessoas que precisam ser abraçadas aqui hoje, precisam sentir o abraço do Senhor. Aleluia. Serianda la bahanda la surira bache canta la surira bachai anda la surira que teresoro barai anda la suria. Ainda que lhe pareça demorado, eu, o Senhor, te digo, confia em mim. Confia em mim, ainda que lhe pareça demorado, ainda que lhe pareça injusto, confia em mim, 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 confia em mim. Você que está aí no banco, sente que pode abençoar alguma pessoa do seu lado, olhe para os lados, quem sabe Deus quer lhe abençoar, orando por alguém, abençoando a vida por alguém. Lembre da palavra, não só se a vida parece injusta, ore para que ela possa vibrar com a graça de Deus, ore para que elas possam experimentar esta graça salvadora com alegria. Quantos, quem sabe, não se alegram com a graça salvadora? Aleluia, meu Deus. Pai, nós abençoamos cada um dos teus servos que estão aqui na frente e declaramos que hoje o Senhor está tratando com estas dores incríveis na sua alma, com este sentimento de injustiça, Senhor, e coisas novas, coisas grandes e ocultas que não conhecemos. O Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo, o Senhor está fazendo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Dá um beijo na pessoa que você abraçou e leva ela para o banco, confiante no Senhor, confiante no Senhor. Pode assentar.